obra que trata do tema Copa do Mundo, que tanto nos emociona, né? E quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente mexe com memórias afetivas, né? Algumas que a gente viveu, outras que a gente só leu, viu imagens. E o Nelson Neto, o escritor, é um craque nessa geração de conteúdo sobre o passado, mas revisitado de uma forma absolutamente brilhante, especial e com detalhes que a gente nunca viu. Como vai, Nelson Neto? Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Ronald. Bom dia, Zaidan. Bom dia. Sempre um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. O quinto livro, o número 5, 1954, Suíça, a Copa do Mundo do Milagre de Berna. Eu acho que sempre você deve pensar, né, que o último filho é aquele que você trata ali com mais carinho, porque é o último que você teve contato. O que o Milagre de Berna, essa Copa específica, esse livro específico, o quinto livro, te trouxe de especial na comparação com os outros que você já publicou? Hein, Nelson? Acho que todos os livros eles trazem alguma coisa de especial, né? A gente pode dizer que ele vai... A gente vê uma seleção amadurecendo, passando por experiências antes de ser campeã em 58, né? Então, sempre um avanço, especialmente depois do Maracanazo, em 50, você vê a seleção brasileira tomando uma forma de campeã, mas ainda num processo de formação, né? E é muito legal, um processo bastante interessante, acompanhado muito detalhadamente nesse livro. É muito legal isso aí. Ô Nelson Neto, você sabe que essa Copa ela tem tanta coisa especial, né? E você certamente se embrenhou em cada um desses aspectos especiais. Um deles é a própria campeã, né? Porque a Alemanha, ela sai da Segunda Guerra, claro, devastada. E em 50, além da suspensão, se ela pudesse participar, não poderia porque estava suspensa, mas se ela pudesse participar, ela não tinha nem recurso para isso. Não. E na Copa seguinte, 54, ela levanta o caneco. Como é que foi esse processo alemão? Então, Zedão, um processo longo, né? Que assim, o planejado, né? Porque a última Copa que ela tinha disputado em 38, ela tinha usado os jogadores austríacos que a Áustria tinha sido anexada pela Alemanha, e no processo de planejamento era para a Alemanha formar praticamente uma seleção europeia para ser campeã em casa em 42. E como a Copa não aconteceu devido à guerra, então eles passaram por esse período de reformulação. E nesse período de reformulação que a Alemanha formou uma seleção europeia de jogadores que não se conheciam, que mesmo com uma seleção europeia eles perdiam de todo mundo, a ponto do Hitler proibir o time de jogar em Berlim e jogar em Munique, porque estava manchando a reputação nazista que ele estava implantando ali. E com o final da guerra, tudo isso acabou e teve que começar do zero, praticamente. Então foi um preparo dolorido para eles, mas prevaleceu uma disciplina muito rígida do Sepp Herberger, mais baseado na condição física do que propriamente na técnica, né? Então, quando ele chegou em 54, ele tinha a equipe mais forte e mais preservada, por causa do regulamento também, que o técnico alemão ele conseguiu poupar o time durante a Copa para pegar os adversários mais cansados nos jogos mais importantes. Então, o processo foi bem dolorido para eles também, mas a disciplina alemã prevaleceu sobre a técnica da Hungria, por exemplo. E a Hungria tinha uma equipe muito técnica, mas não tinha uma condição física como os alemães. Então foi o que prevaleceu mesmo, foi a condição física da Alemanha. Você tratou ao longo dos outros livros, Nelson, a questão de como as seleções se organizavam. Sim.
primeiro de uma maneira até certo ponto amadora, né? E você cita detalhes curiosos de como havia o trato da preparação física, da alimentação, de tudo. A Copa de 54, e aí veio para uma Copa no Brasil, né? Com características gigantescas, com o maior estádio colocado para uma decisão de uma Copa do Mundo, e toda uma festa preparada para aquilo que foi criado, para aquele ambiente criado, e no fim aconteceu o que aconteceu, o Maracanazo, como você citou. Como você acompanhou a partir dessa evolução de 50 para 54, do ponto de vista da organização das seleções para levar o que elas tinham de melhor para a competição? Então, Arnaldo, cada seleção ela tem uma característica própria, né? Então a Suíça jogava em casa, então ela treinava também buscando as melhores condições físicas, por exemplo, com montanhismo, eles buscavam na altitude ganhar fôlegos, e a Copa do Mundo foi numa temperatura como se fosse meio-dia na Bahia, o calor que foi durante a Copa. O Brasil ficou, por exemplo, não teve um preparo para a Copa, porque ele passou um ano sem jogar. O Brasil teve o Maracanazo, e depois em 50, e depois só voltou a campo para jogar o Sul-Americano, o Pan-Americano de 52, no Chile. E aí os preparos foram poucos jogos. O Brasil não jogava na Suíça, por exemplo, não teve nenhum preparo assim para o ambiente suíço. O Brasil ficou sem jogar na Europa por quase 15 anos. A última vez que o Brasil tinha viajado para a Europa antes de ir para a Suíça, em 54, foi em 38, para disputar a Copa da França, por exemplo. A Alemanha tinha o seu preparo físico como se estivesse praticamente ignorando o futebol, como se fosse uma academia de resistência. A Hungria teve um preparo treinando um entrosamento com o mesmo time desde 40, passou invicta, por exemplo, de 49 a 54. Então, cada seleção estava muito focado no que tinha de melhor, por exemplo. Que dos casos principais da Hungria, que era a técnica e o entrosamento, e a Alemanha, que era a parte física, porque a única condição que eles poderiam chegar a ter sucesso seria na parte física. E foi o que eles investiram, e na estratégia de poupar o time. Teve outras seleções que não tiveram nem a oportunidade de se preparar. Por exemplo, a Coreia do Sul não tinha nem condição de chegar na Suíça. Eles chegaram lá na hora do jogo, praticamente, num avião da Força Aérea que não era um avião de acomodar os passageiros. Eles iam amarrados nas carenagens como soldados. Então, nenhuma seleção de potência, eles chegaram lá pronto especificamente para o futebol. Eles tinham treinado específicas suas melhores características. Ô Nelson Neto, a seleção húngara que você citou, aquele foi um dos maiores times da história. Sem dúvida. E campeã olímpica, esses anos todos que você mencionou, invicta. A primeira derrota da Inglaterra foi para essa Hungria em Wembley, primeira derrota em Wembley. 6-3, aí a revanche em Budapeste, 7-1 para a Hungria. 7-1. Time maravilhoso. E perdeu a final. E claro, com Bozic, um gênio, com Zibor, com Coxes, que jogou com o Evaristo no Barcelona, assim como o Zibor, e com um dos maiores jogadores da história, o Puskás. O que depois dos seus estudos, suas leituras, do que aconteceu na época, o que você acha que pesou mais para a vitória alemã? Foi a contusão do Puskás, que jogou baleado. É verdade que teve um gol da Hungria anulado, né? E a FIFA tem essa imagem, já mostrou essa imagem. Empate, né, Zido? É um gol estranhamente anulado. Ou foi a chuva, a condição do gramado, que nivelou um pouco as coisas. O que você acha que pesou para a vitória alemã sobre um dos maiores times da história, que, aliás, é bom lembrar, a revolução do Gustav Sebes, treinador da Hungria, Verdade. aquela revolução é mãe da Holanda de 74,
avó do Barcelona do Cruyff Exatamente. e bisavó do Barcelona e do trabalho do Guardiola. É uma revolução de efeitos duradouros, não é, Nelson? Exatamente, Sandro. É que a Hungria, ela tinha um time realmente muito entrosado e muito técnico. Mas esse padrão alto técnico da Hungria tinha uma referência praticamente a 9, a 11, 12, 13 titulares que não puderam sustentar durante a Copa por todos os jogos. Porque, por exemplo, se você pegar a trajetória da Alemanha, ela pegou adversários muito menos difíceis em termos. Se você pegar toda a trajetória da Hungria, a Hungria ela pegou a própria Alemanha na fase de grupos e ganhou de 8-3. Que tinha com jogadores que o Sepp Herberg ele poupou metade do time, trocou outro de posição, mas o resultado Hungria e Alemanha na primeira fase foi 8-3 para a Hungria, que foi o jogo que o volante Libric pisou no calcanhar do Puskás e praticamente tirou ele da Copa. Depois desse jogo, mesmo sem o Puskás, e só com aqueles titulares daquele nível alto, a Hungria venceu os 2 finalistas da Copa de 50. Venceu o Brasil e pelo mesmo placar, de goleada de 4-2. Tinha aquela característica a Hungria de praticamente inventar o aquecimento e começar o jogo fazendo 2 gols. Ela fez isso, acho que quase todos os jogos. Não, literalmente ela fez isso em todos os jogos. Inclusive contra a Alemanha na final, né? Inclusive a Alemanha na final. E assim, quando chega no último jogo, um time tá esgotado por justamente pegar os finalistas Brasil e Hungria num jogo duro, um jogo duríssimo, violento inclusive. E a Alemanha teve uma passagem mais tranquila e uma condição física mais privilegiada. Quando, isso nas palavras do próprio Puskás, eles fizeram 2 gols na final e já estavam esgotados. Eles foram administrar o jogo, só que a Alemanha estava inteira ainda no jogo, né? Eles tiveram um preparo físico muito dedicado que acabou fazendo a diferença naquela final. O Nelsinho, você cita nos arrazoados que você faz do próprio livro os privilégios do Puskás. Quais eram os privilégios dele? Então, Arnold, porque assim, o Puskás ele já era, quando ele começou a jogar no Honvéd, que na verdade era o Kispest, antes de virar o Honvéd, na segunda metade dos anos 40, o próprio pai dele era o técnico desse time, que tem o mesmo nome dele também. E aí ele tinha os privilégios não por ser filho, mas ele tinha uma diferença técnica muito grande e ninguém queria desagradar ele. Então ele tinha ele era o cara que podia comer mais um pouco. Se você vê esse período, ele tem uma barriguinha já, mas mesmo assim ele é tão diferente que o pessoal não quer desagradá-lo. E ele vai galgando posições quando vira o Honvéd, ele vai galgando posições no exército. E assim, sempre que ele precisava de alguma coisa do exército, ou cobrir uma falha de um amigo que pisou na bola, que ia ser preso, porque o regime comunista era muito rígido, ele só podia entrar no quartel vestido de soldado, de tenente, conforme a patente dele. Então ele só entrava, colocava os trajes deles militares, entrava, resolvia o problema e saía. Ele era o único que tinha o quarto dele. Quando ele, por exemplo, mesmo durante a Copa, todo mundo tinha que seguir o regime do Gustavo Sérgio, que ele era muito duro, mas o Puskás, por exemplo, como ele estava machucado daquele jogo com a Alemanha, nas quartas de final contra o Brasil, ele assistiu das tribunas tomando vinho do lado do chefe do exército da Hungria, diferente de todo o resto do grupo. Então, ele tinha privilégios que protegiam os jogadores que faziam bobagens, e era amigo dele, e assim, enquanto a Hungria estivesse ganhando, ele teve todos aqueles privilégios diferentes de todos.
E é o que mais revoltou a elite húngara, o exército húngaro, de quando ele fugiu, mesmo tendo todos esses privilégios. Nelson, o Brasil levou craques como Bauer, o extraordinário Newton Santos, Djalma Santos, o extraordinário Julinho Botelho, Didi, que dispensa comentários, mas deixou Zizinho e Ademir. O Ademir tinha alguns problemas físicos, né? O Ademir foi um fenômeno, Ademir de Menezes. E deixar o Zizinho fora da Copa seria, em 54, como se não tivessem levado o Pelé na Copa de 70. Pelé já na fase derradeira da carreira, como o Zizinho em 54. Você acha que o Zizinho foi bode expiatório pela derrota de 50? Ele foi escolhido para ser a vítima e não ir à Copa de 54, pagando o que aconteceu em 50? Ele que era disparado o maior jogador brasileiro e um dos melhores do mundo, ainda em 54? Um pecado realmente não ter levado os Zizinhos, Aidan. É que o problema do Zizinho não era técnico, não era um problema com o técnico, era um problema com os dirigentes, e tinha acontecido um problema grave com ele na discussão com os diretores, um ano antes da Copa, no Sul-Americano de 53, no Peru. Porque era aquele negócio de bicho que ele queria receber, um tanto ele brigava pelo bicho, pelo dinheiro do grupo, que jogava lá aquele torneio lá no Peru. E você sabe que os jogadores da época que fossem bater de frente com os dirigentes, eles iam ter que pagar o preço por aquilo. E como o Brasil, como ele recebeu aquele bicho à força, e pegou um bicho à força, o bicho, para quem não sabe, é o dinheiro de premiação por vitória, e ele brigava por esse dinheiro para os jogadores, e se o Brasil tivesse sido campeão, talvez ele tivesse superado esse problema, mas o Brasil não conseguiu vencer lá no Peru, e ele foi um bode expiatório não pelo técnico Pimenta, mas por esse problema com os dirigentes que de antemão bloqueou a convocação dele, temendo essa cobrança de bicho do nível que ele merecia, entendeu? Então eles pouparam um problema financeiro, burocrático, tirando o Zizinho da Copa, que seria fundamental, por exemplo, naquela partida contra a Hungria. Então, o Zezé Moreira deveria ter brigado, né, pela presença do Zizinho. Mas o Zezé Moreira também, Zaidan, ele também estava sob as miras dos dirigentes, porque ele já tinha tido uma experiência ruim lá no 53 também, um pouco antes, que ele tinha assumido a seleção por um período de amistosos e ele foi mal, ele não foi bem. E aí ele perdeu o cargo, depois da seleção jogar um período mal, com derrotas ali para Chile, derrota para Argentina, derrota para Uruguai, derrota para o Paraguai. Ele teve uma fase muito ruim. E quando ele foi substituído por outro treinador, se eu não me engano até acho que era o irmão dele, Aimoré. Então, quando ele foi substituído pelo... O irmão dele foi pior ainda do que ele, e aí o primeiro foi chamado de volta sob supervisão de qualquer coisa que ele fizesse, ele ia sair também durante a Copa. Então, quando ele chegou na Copa de 54, ele não poderia chamar o Zizinho peitando a direção da CBD, porque ele também estava sob supervisão, ele não estava muito fraco para poder argumentar qualquer coisa. Ele estava ali, tipo, vai você mesmo, mas fica na sua e faz o seu trabalho. Lembrando que o Aimoré, em 62, foi campeão do mundo no Exatamente. Chile, dirigindo o Brasil. Ô Nelson, tem umas curiosidades, e eu adoro me pegar nessas curiosidades que você traz, e olhando a tabela da Copa de 54, tinha um troço tão estranho, né? Porque eles inventaram, e é uma coisa meio quem organiza campeonato carioca, né?
que tinha os cabeças de chave que não se enfrentavam, então tinha times que fizeram 3 jogos, times que fizeram 2 jogos na primeira fase. Então tem grupos que só tivemos cada um com 2 jogos. Outros que teve 3 jogos para quase todo mundo. E no meio disso tudo, só para colocar outro ingrediente, a Coreia do Sul da Copa de 54 talvez tenha sido o pior time da história das Copas? Provavelmente, porque eles não conseguiram fazer um gol. A Hungria, que é a potência que era a Hungria, ela fez 9-0 na estreia da Copa, foi justamente contra a Coreia do Sul, foi 9-0 e a Hungria não fez uma única falta no jogo. A condição física dos sul-coreanos era tão precária, Ronald, que durante o jogo os jogadores saíam 2, 3 ao mesmo tempo para descansar na lateral, para beber água, que eles não conseguiam acompanhar o ritmo, não conseguia nem fazer falta nos jogadores da Hungria, porque o toque de bola muito rápido. Então teve momentos, por exemplo, que a Coreia do Sul tinha 7, 6 jogadores em campo com 4 fora. Então eles eram muito amadores, embora lá na região deles, lá naquele trecho da Ásia, eles se sobressaíssem, porque eles jogavam, por incrível que pareça, eles eram superiores aos universitários que representavam a seleção do Japão, a região rural ali da China. Então eles sobressaíam naquele lado, mas quando saiu de lá direto para pegar a Hungria, então é um nível muito diferente, né? Os Aidan, vamos para a última pro Nelsinho? Vamos sim, Ronald. O Nelson, uma última questão sobre a Copa de 54, que é uma curiosidade interessante, porque a gente falou da Hungria, e depois vem para o Brasil um dos caras que trabalharam por um bom tempo na equipe, uma grande equipe montada desde a década de 40 pelo Gustavo Sebes, e que tinha o Bela Gutmann. Bela Gutmann, exatamente. Não é? E que vem treinar o São Paulo, e o próprio Dino Sani disse que o Bela Gutmann influenciou muito o Feola na ideia do time exatamente, de 58. São Paulo. Ou seja, aquela Hungria de 54, ela tem uma participação, como não, no Brasil de 58, né? É verdade. E é uma ironia, né? A gente tá falando do Zizinho, e o Zizinho estava nesse São Paulo do... Campeão paulista em 57, Exatamente. É uma ironia do destino. Nelson Neto, escritor, autor deste 5º livro que fala sobre Copas do Mundo, o livro que fala da Copa da Suíça de 1954, a Copa do Mundo do Milagre de Berna. Nelsinho, muitíssimo obrigado mais uma vez. O tempo é sempre curto para falar com você. A gente precisamos de um podcast para falar sobre histórias das Copas, viu? Precisa, viu? Vamos fazer um quadro. Boa, vamos fazer isso. Como é que acha o livro, Nelson? Na editora Dialética, acessa direto lá, tá todo, não só esse, mas tá todos os livros lá de 1930, 1934, 1938, 1950 e esse novo 1954. Tá todos lá na editora Dialética. Valeu, Nelson Neto. Um abraço para você. Bom fim de semana. Valeu, obrigado, Ronald. Valeu.